Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 1º de agosto de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre aqui no nosso Debate 93 de hoje, tá concorrendo, minha gente, ao CD Eu Clamei do Jairo Bonfim. O CD Eu Clamei do Jairo Bonfim. Tem também o CD Os Arrebatados na Real Volume 2. Os Arrebatados na Real Volume 2 de presente pra você no programa de hoje, que liga o telefone 2461-0093. Anote aí 2461-0093 e você fala com o nosso Debate 93 e concorre aos prêmios do programa de hoje. Facebook da 93 FM. Você tá no Facebook da 93 FM, então hoje a galera que participar comigo aqui no post, aqui temos um post sensacional, temos ali uma toa maravilhosa e sob esse post aqui com Cláudia Mérida, com Silvane Figueiredo, com Marcela Bastos e eu, sob esse post você vai colocar ali a sua opinião, mandar sua mensagem, o seu alô, dizer de onde você tá ouvindo o nosso Debate 93 de hoje e você vai estar concorrendo ao DVD Clipes MK Music Volume 6, Clipes MK Music Volume 6, de presente pra você hoje no Debate 93. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Tem uma cobra na minha bota. Olha aí, galera do debate, quem tá falando aqui é o Woody do Toy Story. Buzz, eu quero dizer pra você que você é um brinquedo. Buzz, você é um brinquedo. Mas o Debate 93 não é brinquedo não, hein? Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Minha gente, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, eu não aguento mais os meus pecados. O que mais desejo é viver uma vida consagrada a Deus, mas todas as vezes que me proponho a viver em santidade, os pecados saltam. Eu fico profundamente desanimado, tenho vontade de jogar tudo para o alto. Ouço dentro de mim vozes que me acusam de ser uma farsa. Não me sinto preparado para fazer a obra. Como lidar com as acusações internas que afirmam que não sou digno de estar na casa do Senhor? O que fazer para me livrar de pecados que me acompanham constantemente? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Com a gente no programa de hoje, o pastor Guilherme Costa, que é vice-presidente da Igreja Metodista Wesleyana em Vila Maria Helena, Duque de Caxias. Muito bom dia, será bem-vindo, pastor. O senhor destacou a frase inicial, não aguento mais os meus pecados. Por que o seu destaque, pastor Guilherme? Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, amigo ouvinte do Debate 93. É sempre uma grande alegria estar participando aqui deste debate. JR, eu destaquei essa frase porque para mim ela é muito forte, para mim ela tem um significado. Não aguento mais os meus pecados. Depois ele continua dizendo que o que eu mais desejo é viver uma vida consagrada a Deus. Eu vejo nessas duas primeiras frases claramente a ação do Espírito Santo na vida do nosso ouvinte, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, do juízo, da justiça. Então, que bom
que ele se sente incomodado pelo pecado. Que maravilha nós lermos essa declaração, porque infelizmente, né, nós vivemos uma época em que os nossos templos estão lotados de pessoas que praticam os piores pecados e não se importam mais, não se incomodam mais, estão perdendo o temor a Deus. Então nosso ouvinte está no caminho certo. Pastor Rômulo Rodrigues é pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meier. Muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre essa frase inicial quando o ouvinte diz: não aguento mais os meus pecados? Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe vocês todos, os irmãos aqui da mesa, Deus abençoe também. A pergunta que eu fiz para mim mesmo quando eu li essa frase foi a seguinte: que tipo de pecado nós estamos falando? Afinal de contas, ele não descreve qual é a dificuldade, qual é o pecado. É aquele pecado em que o indivíduo olhou para uma mulher e pensou besteira na sua mente? Ou é aquele pecado em que o indivíduo não só olhou e não só pensou, mas foi lá e manteve uma relação extraconjugal com ela? Que tipo de pecado nós estamos falando? É o pecado de alguém que se sentiu amargurado e com raiva de alguém, ou é o pecado de alguém que foi lá, sentiu mágoa, amargura e deu um tiro no indivíduo e matou? Então, diante de Deus, tudo isso é pecado, mas eu acredito que existem pecados que comprometem a credibilidade, o testemunho e inviabilizam a liderança de alguém na obra de Deus. Então, aí a gente entra naquela máxima, se tem pecadinho ou pecadão, etc. Mas eu acredito que há diferenciação entre consequências de pecado. Então, o texto aqui não é muito claro nesse sentido, mas eu acho que existem pecados que nós cometemos que a gente vai pedindo perdão a Deus, vai lançando mão da graça de Deus, vai caminhando, vai prosseguindo e vai sendo aperfeiçoado ao longo da caminhada, né? Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre este assunto? Jota, quero primeiro cumprimentar você, aos queridos debatedores, ao povo de Deus aí ligado na 93, e eu quero fazer coro com o pastor Rômulo, porque ele relata um fato que eu também observei. Ele não diz aqui quais são ou qual é o seu pecado. Ele fala os meus pecados, ele generaliza. Contudo, a gente precisa compreender o seguinte: o pecado, de fato, ele traz um peso, uma culpa, um desajuste de tal maneira que a pessoa que vive na prática do pecado, ele não suporta viver. Se ele um dia teve um encontro com Deus, reconheceu a obra vicária e salvífica de Jesus Cristo, e agora quer viver para Deus, e nesse viver para Deus ele continua praticando alguns pecados, por certo esse irmão está vivendo um conflito terrível na sua mente, no seu coração, porque o pecado traz isso. Ele não aguenta mais, porque o pecado realmente pesa na consciência, pesa na alma, traz culpa, traz desajustes espirituais, e esse irmão está sofrendo terrivelmente. Por isso, ele dá o seu brado aqui, dizendo: não aguento mais os meus pecados. Esperamos que ele possa ser alertado no curso desse debate a ter uma atitude inteligente, uma atitude bíblica de como vencer esta ação do pecado que está dominando ele, está fazendo-o escravo do pecado. A nossa menina da mesa de hoje é a querida pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da MK Music. Pastora Flor de Lis, muito bom dia, seja bem-vinda. Quando o nosso ouvinte traz esta frase, a frase que segue a esta frase: o que mais desejo é viver uma vida consagrada a Deus. Não aguento os pecados, tenho o desejo de viver uma vida consagrada a Deus. As duas frases se misturam, porque mais adiante ele diz: todas as vezes que me proponho a viver em santidade, os pecados saltam. Que pensa a nossa menina da mesa sobre esse assunto? A paz do Senhor, pastor J.R. Vargas, a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. É uma alegria estar de volta aqui. Olha, o homem é dominado por crises. Há muitas pessoas dominadas ainda por conflitos, por interrogações. E ele está dizendo aqui: não aguento mais, e eu me proponho a viver em santidade. A palavra de Deus lá em Hebreus, ela fala 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz.
ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E no 13 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes. Então a palavra de Deus é o remédio para esse ouvinte. É o remédio que vai fortalecer a sua vontade, o desejo do seu coração de não pecar mais contra Deus. Porque à medida em que ele for para a palavra de Deus, ele vai... Porque a palavra, ela já diz aqui, ela desnuda o homem. Ela bota o que está dentro, tudo de ruim que está dentro para fora. Ela é mais penetrante, por quê? Porque nenhum psicólogo, nenhum terapeuta consegue penetrar na divisão da alma e do espírito. Só a palavra consegue penetrar. Então, o que está impedindo esse homem de viver uma vida com Deus, eu tenho certeza que ele vai encontrar a saída, o remédio, o fortalecimento da sua vontade, porque aqui ele diz bem claro, eu não quero viver no pecado. Está faltando fortalecimento da sua vontade. Tudo bem, então a palavra é esta que tem o poder, a palavra de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a remissão de todo aquele que crê. Então nós temos uma declaração bastante enfática sobre esse assunto aqui. Algumas pessoas chegam a afirmar que o pecado ele produz uma escravidão, o sujeito ele vira escravo do pecado. Em alguns casos o pecado ele de um determinado tipo, ele se torna uma prática, um hábito, enfim, um vício, a pessoa acaba sendo aquilo ali. O pecado faz com que a pessoa seja aquilo o tempo inteiro. Muita gente vivendo sob essa escravidão, muita gente se perguntando e até perguntando para os outros e quem sabe até com muita sinceridade perguntando para Deus, como é que eu faço para me livrar disso? Isso que quando eu faço é bom, mas depois que passa é sofrimento, é angústia, é tristeza, é solidão. Este é o tema do nosso Debate 93 de hoje. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acredita sim que é normal não se sentir preparado para fazer a obra de Deus? 58% dos nossos ouvintes afirmam que isso é normal sim, J.R. Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos ouvintes pelo telefone, agradecer aqui pelas redes sociais a participação de cada um deles, muita gente falando sobre essa experiência, dizendo, olha, muita gente passa por isso ao longo da sua vida, da sua história, é uma questão de uma caminhada, mas o que parece aqui, pelo que eu já ouvi dos nossos companheiros, é que o que se faz aqui é um grito de socorro, para ver se consegue se livrar desse domínio, não é da prática eventualmente, mas do domínio que está sendo acometido o nosso ouvinte sobre a questão do pecado. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Sequência, meus queridos, o nosso ouvinte diz, eu fico profundamente desanimado, tenho vontade de jogar tudo pro alto, porque dá um passo para frente e pelo jeito aqui deve dar uns 3 ou 4 passos para trás. O que vocês pensam sobre essa frase? O que vocês acham sobre esse ponto onde nós estamos aqui no assunto? Eu acredito o seguinte, que aqui está a grande diferença de quando o Espírito Santo nos conscientiza das nossas incapacidades, quando esse sentimento é fruto de uma ação do Espírito Santo em nós, o desejo que a gente tem é de nos arrependermos, é de lançarmos mão da graça de Deus. Há um reconhecimento de incapacidade, mas há um desejo de acertar aquilo que precisa ser acertado. Sentimentos produzidos pelo Espírito Santo nos levam a um acerto com Deus, a um arrependimento e a um conserto daquilo que precisa. Já quando o sentimento é promovido
por ação maligna, o que é gerado em nós é acusação, abatimento, desânimo, desejo de não prosseguir. Então eu acredito que essa é uma dica muito interessante para a gente discernir quando é uma ação de Deus na minha vida, me levando ao arrependimento, ou quando é uma ação maligna, porque a ação de Deus me leva para Deus, me leva ao arrependimento, ao reconhecimento do erro, à retomada do que eu estou fazendo e a prosseguir em frente. Quando não, a gente fica no caminho abatido, sentimento de culpa. Então esse discernimento é muito importante de nós termos. JR, uma coisa que eu já estive falando aqui no outro debate, uma frase que eu falei, eu vou falar novamente, é que a nossa mente é um campo de batalha. Como ser humano, é natural que venha o desânimo, né? Enfim, ele diz, fico profundamente desanimado. Desânimo em alguns momentos é natural por causa da nossa humanidade. Agora, entre o querer e o fazer, há uma grande diferença. Então ele tem que batalhar contra esse desânimo, ele não pode esmorecer, ele não pode simplesmente jogar tudo pro alto, não pode desistir da caminhada dele, né, com Deus, a vida com Deus. Então o apóstolo Paulo vai nos falar a respeito da luta entre a carne e o espírito, né? É uma batalha que nós enfrentamos diariamente e nós só vencemos pela fé, só vencemos pela graça de Deus. Bem falado, o que os pastores têm falado aqui. O que este homem precisa de verdade é criar um vínculo real com Deus. Porque quando a pessoa está doente da alma, ela precisa ser curada. E ele está vivendo aí essas acusações internas que ele está tendo. Eu acho que está faltando nele criar um vínculo real com Deus. Porque quando ele criar esse vínculo, à medida em que ele criar isso, ele vai admitir diante de Deus as suas fraquezas. Ele tem que falar com Deus, colocar para fora as coisas erradas que ele pensa, as coisas erradas que ele sente, as coisas erradas que estão contaminando o seu interior. Porque quando a pessoa vai a um terapeuta, ela vai mais para falar do que para ouvir. Ela vai para colocar para fora o que ela está sentindo por dentro, está corroendo ela por dentro. A pessoa quando cria vínculo com Deus, porque não tem maior terapeuta do que o nosso Deus, ela joga para fora. Então ele tem que ir diante de Deus e colocar: Deus, eu não presto, eu não valo nada, eu sou pecador, eu tenho andado errado, mas eu não quero isso de ver. Ele tem que ir falando. Ele vai falando com Deus. E à medida que ele for falando, ele vai conseguindo força para reagir contra essas coisas. Eu acredito, pastora, que além dessa confissão, e aí Davi nos ensina isso, quando ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Davi, pecado retido, não confessado e não abandonado, vai definhando a alma da gente. Então, além de nós apresentarmos a Deus essas dificuldades, eu acredito que também o investimento na vida espiritual é fundamental para a gente ir superando essas deficiências e fraquezas. Eu acho que o problema de muitos cristãos é que eles querem vencer algumas dificuldades, mas aí a pergunta: até que ponto o sujeito investe na vida espiritual? O que é um investimento na vida espiritual? É o simples que a gente já conhece, é a leitura da palavra de Deus, a reflexão da palavra de Deus, é oração, adoração, comunhão na igreja. Quer dizer, você está investindo na sua vida espiritual? Você tem tirado tempo para ler a Bíblia? Às vezes as pessoas querem de nós fórmula mágica para resolver certas questões, e que no meu ponto de vista, irmãos, essa fórmula não existe. Então investe na sua vida espiritual. Outra coisa, quer vencer? Use estratégias para você evitar repetir os mesmos erros. Quer dizer, a gente sabe onde é que é a pedrinha no nosso sapato. Você sabe onde é que é teu ponto fraco. Ora, se eu sei onde fica o meu ponto fraco, por que eu vou passar perto? Por que eu vou flertar? Então, eu acho que existem alguns procedimentos que colaboram e muito pra gente ir vencendo essas questões que atrapalham a nossa comunhão. Vocês acham que é preciso ser feita uma distinção entre o que é um ato e o que é um estado? Porque se entendermos que o pecado é um estado, ou seja, todos nós estamos neste estado de pecado, é uma coisa que nos ajuda a entender a nossa inclinação. Então, se temos uma inclinação para a direita, você está andando, você se inclina para a direita e alguém tem que te empurrar para a esquerda para você ficar em pé.
Isso facilmente da gente entender. Estou usando aqui um exemplo para o nosso ouvinte de rádio imaginar a cena. Se o pecado é um estado e os atos, eles fazem parte esse processo como aí está, há uma luta constante que nós precisamos ter. Se o pecado for entendido apenas como um ato, nós estamos dizendo que é possível não pecar. E aí nós vamos nos debater numa grande dificuldade, porque não pecar é extremamente difícil e alguns vão dizer que é impossível. O texto de João, a primeira epístola, nos aponta esta via. Então, tá certo? Então, com base nisso, identificar os pontos fracos, ele se torna uma coisa fundamental. Então, vamos supor que este ouvinte e tantos outros estão dizendo o seguinte: olha, existe uma área da minha vida na qual eu sou muito fraco, eu estou vivendo com muita dificuldade nessa área específica aqui, seja a área que for, é uma área específica. Esta falta de mudança produz nele uma prostração. Aí é um estado parecido com um estado depressivo. A pessoa não tem forças. Eu estou usando o estado de prostração, mas imagina uma prostração espiritual. Não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue ir à igreja, não consegue louvar, entendeu? Ele está ouvindo rádio agora. Tá certo? Até aí ele vai. Tá entendendo? Estou dando um exemplo aqui. Até aí a pessoa vai. Como lidar com uma pessoa que está nesse estado de prostração, que está ali dentro da cela da escravidão ainda, embora ela não saia, ela precisa entender que a porta da cela está aberta e que ela pode ser uma pessoa livre, só que ela está a um passo da liberdade e não consegue experimentá-la. Eu costumo diferenciar, JR, da seguinte forma: todos nós pecamos, mas o pecado na vida do cristão, ele é acidente de percurso. O cristão peca por acidente, não é? Há uma diferença entre você pecar e você viver deliberadamente na prática do pecado. Então, me preocupa muito quando o cristão começa a pecar, já peca com tanta facilidade que não se incomoda mais, né? Já é uma coisa já planejada, programada. Agora, a santificação na vida do crente é um processo. Nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida a partir do momento que aceitamos a Cristo. A santificação é um processo na vida do cristão. Então, nós temos essa luta diária contra os desejos da nossa carne, contra o pecado. É uma luta que nós travamos mesmo e não tem como fugir disso. JR, a questão é o seguinte: nós precisamos voltar aí à origem de tudo. A Bíblia diz: volta ao primeiro amor. O apóstolo Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre vós. E quando isso está acontecendo, me leva a concluir que está faltando a base. Qual é a base? Moody fala sobre os 5 pontos importantes do arrependimento. Porque quando a gente se arrepende, ele passa pelo processo da convicção, depois da contrição, depois da confissão do pecado, depois da conversão e depois da confissão pública. É o que fala lá também em Romanos no capítulo 10. Então, quando há o arrependimento, a pessoa se arrepende do pecado no sentido de que o pecado, ele não é alguma coisa externa, o pecado ele é interno. Então, a gente às vezes está fazendo algum procedimento externo para combater alguma coisa interna, então está indo na contramão. E exatamente indo na contramão, a gente não vai resolver essa questão. Esse irmão pode estar nessa prostração, eu acho que você definiu de uma forma muito inteligente aí, sábia, a questão dessa cela que aprisiona as pessoas, porque o pecado, ele domina como um todo. E aí a pessoa está prostrada, está desejosa de se libertar, mas ela não consegue. E de que forma, então, ela precisa? Ela precisa, primeira coisa, ela precisa ter essa convicção do pecado. Porque se ela não tiver a convicção de que ela pecou, ela também não vai passar para a contrição, não vai ficar com o seu coração contrito, porque um coração contrito, a Bíblia diz que Deus nunca desprezará. E aí ela precisa partir para um outro ponto. Há pecados que nós precisamos compartilhar, confessar com o outro. Porque se não confessar, a gente não encontra forças. Um deles, por exemplo, o pecado da pornografia, o pecado da sexualidade, tem que pedir ajuda. E aí a gente se remete ao texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7, de se confessarmos os nossos pecados, e a palavra confessar, você sabe perfeitamente que é homologueu, quer dizer, se eu concordo com Deus que eu pequei, como é que Deus comunica que eu pequei? Ele comunica pela consciência, ele comunica pela palavra e ele comunica pelo Espírito Santo.
Então isso vem dentro de mim. Então eu não tenho como sozinho vencer o pecado. Eu dependo primeiro da fé. É a fé que vai vencer, porque é a fé em Cristo que vai fazer a base para eu superar esse pecado que está me dominando, porque ele está vivendo nessa cela, precisa se libertar, e Jesus disse lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade aí é também a palavra, porque João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se ele não tiver uma ação de fé, de usar sua fé para vencer esse pecado, ele não vai conseguir. Todo esforço, jejum, consagração, ele não vai conseguir, ele vai ficar nessa. Levanta, cai e levanta de novo. Levanta, cai e levanta de novo. Então, para pôr um fim, tem que haver uma volta à origem. Tem que haver um verdadeiro e genuíno arrependimento. Ouvinte de Comendador Reis dizendo o seguinte, na minha opinião, quando se quer realmente caminhar com Deus, a pessoa consegue orando, lendo a palavra, adorando, se fortalecendo, mas se não buscar a santificação, vai continuar inseguro. Outro ouvinte dizendo, pecados e lutas, eles estão aí na nossa vida. Assim como foi com Paulo, a graça do Senhor nos basta, não desanime, siga o caminho certo, ouça a voz de Deus. Outro ouvinte, passamos por um processo contínuo de purificação. Até a volta de Cristo, continuamos com a nossa velha natureza e precisamos dar espaço para o Espírito Santo trabalhar em nós. Outra ouvinte por e-mail, quando a pessoa não se perdoa, precisa passar por um trabalho de libertação, é o que diz uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero dizer aos ouvintes, dentro do que os pastores estão aqui falando, tem que haver o arrependimento real, mas tem que ter uma vida diária com Deus e em Deus. Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus e lá na frente ele falhou, ele pecou. Mas logo em seguida ele se arrepende e ele vai ter uma conversa com Deus através da oração. Lá em Filipenses 4, isso deixa bem claro. Não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. Nós temos que orar, colocar diante de Deus as nossas fraquezas, colocar diante de Deus aquilo que nos corrói, colocar diante de Deus o verdadeiro arrependimento. Senhor, eu pequei, mas não quero continuar pecando mais. Está aqui, se expor de verdade. E se tem um pastor, vai a um gabinete pastoral, pedir orientação ao seu pastor, vai conversar com o seu pastor, porque para que você tenha paz. Porque se você fizer isso, lá no mesmo capítulo, no versículo 8, diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude nisso, se algum louvor nisso, pensai. Então vai transformar sua mente. À medida que você cria um vínculo com Deus, de leitura da palavra, de vida de oração e orientação espiritual, tem que ter cobertura espiritual. O que acontece é que as pessoas querem andar sem cobertura espiritual nos últimos dias. Tem que ter um pastor, mas quando eu falo de pastor, eu digo um pastor sério, que leve as coisas de Deus a sério. Tem que ter um pastor na condução dessa pessoa de orientação. As pessoas estão sem orientação, as pessoas estão batendo cabeça por aí afora, elas estão precisando serem orientadas por pastores de verdade, porque está se levantando muitos pastores, entre aspas, que estão orientando as pessoas de forma errada. E as pessoas estão ficando confusas, as pessoas estão precisando de ajuda, de socorro. E vai encontrar isso na Bíblia, na oração e com o seu pastor. JR, ao analisar aqui, ao ler o e-mail do ouvinte, me parece que ele está enfrentando mais uma questão de culpa, de um sentimento de culpa, porque ele vai dizer aqui sobre acusações internas, né? Ele vai falar sobre as vozes que acusam dele ser uma farsa. Então ele precisa se libertar desse sentimento de culpa. Deus perdoa os nossos pecados, mas ele precisa se apropriar do perdão de Deus. Ele precisa tomar posse do perdão de Deus para a vida dele e ele precisa talvez até se perdoar. O nosso ouvinte aqui mais adiante, ele vai dizendo o seguinte: ouço dentro de mim vozes que me acusam de ser uma farsa. Não me sinto preparado para fazer a obra. Como lidar com as acusações internas que afirmam que não sou digno de estar na casa do Senhor?
O que fazer para me livrar de pecados que me acompanham constantemente? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, gente, daqui a pouquinho temos a nossa... Você pergunta. E o debatedor responde. Hoje, na nossa pergunta surpresa, nós vamos atender aqui a nossa ouvinte Eliane, mandou um e-mail e a pergunta dela é muito interessante. Ela disse que no céu nós vamos ver Jesus e vamos ver Deus, vamos identificá-los, assim como a pergunta que segue, nós vamos conhecer as pessoas, os nossos entes queridos, vamos identificá-los como eles são. E aí uma série de coisas, vamos ter as mesmas lembranças diferentes, enfim, vamos ouvir aqui os nossos debatedores sobre esse assunto já na nossa pergunta surpresa de hoje. Todo dia, ao longo do debate 93, nós temos uma pergunta fora do tema, mas sempre muito interessante e surpresa. Você pergunta. E o debatedor responde. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Olha, mais opiniões dos nossos ouvintes sobre o tema de hoje. Aqui a Viviane dizendo: a única forma de combater esse querer que nos impulsiona a pecar é estar na presença de Deus, é santificação diária, além de nos distanciarmos de tudo que nos afasta de Deus. Outros ouvintes aqui dando a sua opinião aqui por telefone, de Queimados, ouvintes dizendo: eu passei por uma situação semelhante que me desanimei bastante, mas Deus me ajudou e eu consegui parar com o pecado e me firmar novamente. Da Pavuno, um ouvinte dizendo: não tem pecadinho nem pecadão, seja qual for o tipo de pecado, o cristão não pode viver pecando, tem que se consertar diante de Deus, se afastar de tudo que te faça pecar e buscar as coisas do Senhor. Diz aqui um dos nossos ouvintes: mesmo conhecendo a palavra, muitas vezes penso constantemente em fazer coisas que desagradam a Deus, porém consigo ser forte e não pratico o pecado, diz aqui uma outra ouvinte por e-mail. Quero conversar com os nossos debatedores sobre essa segunda parte aqui, porque o ouvinte dá mostras de que ele tem algum tipo de atividade. Não se sabe exatamente qual, mas não importa qual é a atividade, liderança, enfim, ele como servo de Deus, é servo de Deus, não precisa ter cargo aqui. Ouço de mim vozes que me acusam de ser eu afasto, ou seja, você é um mentiroso, você está aqui na igreja orando, mas você é um hipócrita, você é isso. Essas vozes, elas podem ser vozes do próprio indivíduo e podem ser vozes do inimigo para acusá-lo? Como é que funciona esse negócio das vozes? JR, eu creio que essa é a voz da culpa e também dos seus próprios temores. Ele está ouvindo coisas dentro de si mesmo. E, na verdade, eu não vou atribuir aí a uma voz do maligno, porque eu sei perfeitamente que o maligno nos acusa, está lá em Apocalipse 12:10, e é por isso que o sangue de Jesus trabalha nas três direções, trabalha em relação ao pecado com Deus e com relação ao diabo, porque ele diz, Jesus morreu, e trabalha com relação ao homem quando diz, eu pequei. Quando Deus diz, você pecou, o sangue de Jesus nos dá cobertura. Quando o diabo diz, ele pecou, o sangue de Jesus também nos dá proteção, cobertura. Mas quando o homem diz, eu pequei, o sangue de Jesus também nos purifica de todo pecado. Mas ele está ouvindo vozes de culpa. Ele está sentindo-se culpado. São vozes de remorso, porque ele não está conseguindo, pelos seus esforços, e não vai conseguir mesmo vencer o pecado. E ele então está ouvindo essas vozes. Não é uma coisa, vamos dizer assim, espiritual, no sentido de que ele está ouvindo o diabo dizer para ele que você é uma farsa. Ele está ouvindo ele está tão culpado pelo que ele está fazendo que ele está se ouvindo e ele está sentindo que está na hora de mudar mesmo. E eu creio que esse debate vai servir muito para ele, porque ele vai parar de caminhar por um caminho diametralmente oposto ao que Deus já estabeleceu pela sua palavra. Ele sem fé, eu vou ficar com Finney aí até o final. Charles Finney, quando define, não há como vencer o pecado sem usar a fé. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que eu posso apagar os dardos inflamados do diabo? Está lá em Efésios capítulo 6, com a fé. E a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça. E isso, e pela fé, por meio da fé. Então, a lei, JR, a lei foi um dos instrumentos usados para tentar resolver o problema do pecado do homem. Ela foi incapaz. Por quê? Ela, no seu bojo, estabeleceu a seguinte premissa, olha, mostrar a incapacidade do homem de cumpri-la pelos seus próprios esforços e
consequentemente, a necessidade de um Salvador. Então a lei diz, olha, você não consegue me vencer, você não consegue superar o seu problema sozinho, e você não consegue me atender. Então, só Jesus conseguiu resolver o problema do pecado do homem. Então, a gente, às vezes, fica fazendo um esforço tremendo, eu vou orar muito, tem que fazer isso mesmo, não tenha dúvida. Agora, o que não pode é colocar esse ponto como fundamental para ter uma vida liberta da ação e do domínio do pecado. Para explicar um pouco mais, pastor, para os nossos amados ouvintes, se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, então a nossa fé alimentada é alicerçada na palavra. Se temos, por exemplo, o episódio que envolve a tentação de Cristo e as respostas que ele deu fundamentadas na palavra, a nossa fé, então, é que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus para a nossa vida. Nós vamos ter forças para resistir, e aí a fé, ela se torna uma fé concreta, não é uma fé vazia, à medida que ela está fundamentada na palavra. Ou seja, quando a gente define fé, e o senhor sabe muito bem disso, no meio de fé tem crendice, no meio de fé tem a fé do meu pai, no meio de fé tem a fé da minha tia, as pessoas confundem fé no pastor, fé na igreja, e acaba se perdendo, porque ou é fé em Deus, é na palavra do Senhor, que é Deus ministrando as nossas vidas, ou a pessoa se perde. É esse mesmo? É nessa linha que o senhor está indo aí, pastor? Eu estou fazendo uma chamada aí à mensagem de Finney, quando ele falou sobre como vencer o pecado, porque ele fala perfeitamente que é a fé que opera o amor. E o amor é operado e sustentado pela fé. E pela fé os crentes vencem o mundo, a carne e o diabo. E pela fé se apagam os dados inflamados. E pela fé os crentes se revestem do Senhor e se despem do velho homem e dos seus feitos. Então esse ato pela fé tem que se apropriar. O que é graça? Olha, eu vi por parte do pastor, uma pessoa muito conceituada, uma das frases mais lindas sobre graça. Graça é tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário pra gente. Então, ele já conquistou a minha vitória, mas eu não consigo me apropriar disso. Eu fico tentando usar métodos externos para combater um ato que é interno. O pecado está formado dentro da minha mente, dentro do meu coração. Então, se eu não trabalhar lá dentro, e eu preciso crer que Jesus me deu essa vitória, né? E é pela fé que eu vou combater o bom combate. Paulo diz isso lá na sua carta, quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Porque a fé foi aquela mola propulsora que sempre que ele acreditava na vitória pela fé. Então, eu não estou falando de fé no sentido... Não, claro. É só para poder dar o fundamento aí, por não. Jesus, na sua oração sacerdotal, o que ele disse? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem como existir um processo de santificação na vida do cristão se não for por intermédio da palavra de Deus, e é a palavra que, como você mesmo já disse, gera fé no nosso coração. O pastor Paulo Afonso Generoso está falando muito a respeito da fé, mas a verdadeira fé é gerada pela palavra. Não tem como sair disso. E aí eu entendo, pastor Guilherme, que qualquer outra fonte que eu queira usar para ter fé que não seja a palavra, pode ser qualquer coisa, já citada aqui, superstição, crendice, e por aí vai, mas não é fé genuína. Pode ser. Porque fé genuína só se alimenta através da palavra. E aí a gente precisa ter cuidado com isso, porque as pessoas adicionam vários elementos como fonte, achando que com isso estão adquirindo fé. São pessoas animadas. Tem gente que diz que eu tenho muita fé. Você tem muita fé, tem muita fé. Muita fé em quê, meu amigo? Você tem muita fé em quem? Não, eu tenho fé que o mundo vai melhorar, eu tenho fé que os governos vão ser ótimo, isso aí eu tenho fé, por exemplo, que o avião, né, sai de um lugar e vai pro outro, tá certo? Mas a fé em Deus é um processo completamente diferente, tá longe do pensamento positivo, tá fundamentado na palavra. É uma questão, a consciência, a acusação. Eu vou na linha do pastor Paulo Afonso Generoso. Eu não gosto muito de dar glória para Satanás, não. Tem muito crente que coloca toda a culpa de tudo que ele faz no diabo. O diabo só age onde tem brecha para ele entrar. Ele não cria, ele não inventa nada. Onde tem brecha, ele vai entrar. Então ele tem acusações na sua mente. Ele mesmo se autoacusa. Se ele está se acusando, é porque aí embaixo a gente vê como posso fazer para me livrar. Ele tem feito algumas práticas, algumas coisas que o está acusando.
Ele mesmo está dizendo, eu não estou preparado. Eu não sou digno de estar fazendo aquilo que eu estou fazendo na igreja, porque alguma coisa está acusando esse homem. É ele mesmo, alguma atitude que ele tem, e ele sabe que está desagradando a Deus, que não é de Deus, o está acusando, está tirando a sua paz interior. Não é o diabo, é ele mesmo que está acusando a ele mesmo. Então ele tem que acreditar que é possível se livrar disso, mas à medida também que ele se arrepender e mudar a sua postura e ter postura de crente. Porque todos nós pecamos. Mas o sangue de Jesus é o que nos purifica. Agora, viver no pecado é uma coisa. Todo pecado, Viver no pecado, aí há uma diferença muito grande. Viver no pecado. Há pessoas que estão vivendo no pecado. Na prática do pecado. Diariamente, constantemente. E aí abre a boca e diz, não consigo. Ei, meu querido, tudo posso naquele que me fortalece. É tudo. Então você pode se livrar disso aí que está te corroendo. Agora, companheiros, aqui, quando a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguns definem esta injustiça como os ataques diabólicos ao indivíduo já perdoado, ou seja, lançar culpa, lançar acusações contra alguém que já foi justificado, já foi tornado justo pelo Senhor, pela sua imensa graça e misericórdia. Neste caso de João 1:9, 1 João 1:9, não se aplicaria aí sim a acusação que o inimigo faz sobre a vida de alguém? Com certeza. Inclusive, quando fala o texto de Apocalipse 12:10, diz que o acusador, esse é um dos títulos de Satanás, já foi derribado. Por quê? O texto ali, 1 João, quando fala se confessarmos os nossos pecados, porque existem 3 maneiras de a gente confessar o pecado. A gente pode confessar pessoalmente, particularmente, entrando no quarto e confessando. Existe a confissão pessoal e a confissão pública. E essa confissão, ela é fundamental para a resolução do problema do pecado. Ela faz parte, porque ela faz parte do arrependimento. A confissão faz parte do arrependimento. Sem confissão não há arrependimento. Como é que eu vou me arrepender de uma coisa que eu não confessei? Ou eu confesso particularmente a Deus, ou eu confesso para a igreja, ou eu confesso ao pastor, ou a um irmão, ou a algum líder. Mas eu preciso fazer isso. Agora, no texto, quando fala da justiça, né, e diz assim, ele é fiel e justo. Não diz que ele é fiel e bom, nem que ele é misericordioso. É justo. O que Deus faz? Ele reivindica o ato salvífico de Cristo, porque a justiça de Deus reclamava uma ação maior para libertar o homem do pecado. E nem a lei foi capaz disso. Ninguém foi capaz. Jesus, quando morre, ele foi feito justiça nossa. E agora, tudo que está fora da justiça de Cristo é injustiça. E essa ação de justiça que vem, seja ela por culpa, seja ela por ação de Satanás, seja acusação de irmãos, acusação de parentes, de pessoas, seja de quem for, o sangue de Jesus nos purifica disso. Muito bem, é o que diz aqui o pastor Newton Júnior, que envia pra gente um e-mail dizendo, olha, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, nos lembra o texto já mencionado aqui para o conhecimento e orientação dos nossos ouvintes. Jota, só um instantinho, é a questão do sangue aí, a gente precisa entender que isso é uma figura de linguagem. Verdade. É o sangue de Jesus, né? Representa a obra vicária, o conjunto da obra, e não o sangue, como a gente às vezes imagina. O contexto é do cordeiro no sentido da lei, os cordeiros que eram mortos, no sentido da presença de Cristo, como disse João o Batista, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quer dizer, o sangue do Senhor Jesus Cristo, aí o sangue no sentido da sua obra inteira. Agora, tem que ver também, né? Porque muitas pessoas se convertem, entre aspas, crente na igreja. Verdade. Quem pode dizer que se você foi transformado de verdade é quem convive com você. Porque a pessoa ser crente na igreja é muito fácil. Ser crente no meio da família, no local que trabalha, aí é que é a questão, né? O N da questão. As pessoas, elas precisam serem libertas na essência da palavra, libertas.
porque aonde ela passar, eles irão ver Cristo na vida dela, nas atitudes. Tem que haver mudança de atitude. O verdadeiro arrependimento, ele traz mudança de atitude. Era 71, não é mais. Era mentiroso, não é mais. Era vigarista, não é mais. Era prostituto, não é mais. Tem que ter mudança de atitude. Isso aí é o verdadeiro arrependimento. Porque ficar na igreja e continuar com as práticas mundanas, isso aí não vai levar ninguém pro céu. Botando a culpa no outro, botando a culpa no diabo, botando a culpa nas circunstâncias. Agora, trazendo essa lembrança para os nossos ouvintes. Usei aqui o exemplo da pessoa que está presa e pode estar absolutamente livre. Quero lembrar vocês que esse aprisionamento ele acontece aos poucos. A pessoa está com a cela aberta e ela está do lado de fora livre. Ela vai entrando para a cela aos poucos. Ela não é tá na cela, ela vai entrando aos pouquinhos, vai se aproximando, daqui a pouco ela põe um pezinho, daqui a pouco ela já vai mais de lado, daqui a pouquinho ela põe os 2 pés e a cela fecha, a pessoa virou escrava. Mas ouvimos tantas vezes aqui a palavra liberdade, que é o que nos propõe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém nos escuta, eventualmente até imagina que está sendo falado sobre uma igreja. Você tem que ir para a igreja. Nós estamos falando de igreja, nós estamos falando do Evangelho. O Evangelho é esse poder de Deus que aí está. A igreja é de Jesus Cristo. Não falamos sobre uma denominação, falamos sobre a igreja de Cristo como um todo. E esta ação do Evangelho é que produz na sua vida, na nossa vida, liberdade. Nenhum de nós é perfeito, mas nenhum de nós precisa ficar preso. Pela graça de Deus, o Senhor nos propõe a liberdade. Pesquisa 93. A pergunta foi a seguinte: você acredita que é normal não se sentir preparado para fazer a obra de Deus? 55% dos nossos ouvintes acreditam que sim, JR. Eu agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes. Obrigado, minha gente, pela participação. Vocês são maravilhosos. E vamos aqui aos prêmios do programa de hoje, Marcela. A Patrícia da Silva, de Comendador Reis, do telefone 3603, final 15, participou e está levando aí o CD Eu Clamei, do Jairo Bonfim. Já o Geraldo César, de Jaboticabal, telefone 8632, final 98, também participou e leva o CD Os Arrebatados na Real 2. E a Rosemar Shalom foi a vencedora aí do Facebook, levando para casa o DVD Clipes MK Music, volume 6. JR, bem rapidinho aqui, o Alex de São Gonçalo mandou um e-mail aqui para vocês dizendo assim: alô, meu irmão e pastor JR Vargas, eu já tô aí há algum tempo sem falar com vocês, mas eu tô sempre ligadinho, notificado a cada dia. Vocês são 10. E olha, JR, acho que você vai lembrar, a minha pequena princesa Raquel, aquela que ele disse que a esposa estava grávida, que quando ela crescesse ia gravar alô, meu irmão, alô, minha irmã. Então ela já tá com 7 meses. Já tá na hora, já tá falando bem, tá falando, né? Alô, meu irmão. Ele disse que é pra você guardar aí na sua agenda, que logo, logo vai chegar até a gente aqui o convite da festinha do primeiro aninho. Olha aí. Eu não sei porque ele encerrou assim, tá? Foi ele que encerrou. Tio JR, é sério isso. Tio JR, ô, meu irmão. Ei, que história é essa, tio JR, rapaz? Hein? Muito obrigado aos nossos ouvintes, Deus abençoe, um grande beijo a vocês e vamos aqui à nossa pergunta surpresa de hoje, minha gente. Você pergunta e o debatedor responde. No céu, lindo céu, céu, lindo céu, no céu, lindo céu, nós vamos ver Jesus e ver Deus. Essa é a primeira parte da pergunta que faz a nossa ouvinte. Microfones abertos, é sempre assim. Não pergunta a ninguém, não. Microfones ficam abertos. Com certeza. Bom, Jota, eu entendo o seguinte: Paulo Afonso, quando nós sairmos dessa esfera terrena, né, a gente não tem ideia do que nos espera no porvir. Toda a ideia que a gente tem é muito pálida, é muito tacanha em relação à grandeza do mundo que vamos enfrentar. A gente hoje faz uma concepção do céu baseado nas informações que a gente tem da Bíblia e também da imaginação que a gente tem. Eu creio que o céu é um lugar que nós vamos explorar só quando lá estivermos. Como vamos conhecer a Deus? A Bíblia diz que Jesus, nós o veremos como Ele é. A Bíblia tem um texto em Apocalipse 3:21, que Jesus diz assim, ao que vencer, eu considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. A Bíblia diz também em João capítulo 4, versículo 23, que Deus é espírito.
Se Deus é espírito, hoje a gente não pode ver um espírito. Por isso que a Bíblia usa uma linguagem humana para a gente entender Deus. Agora, se nós vamos ver a Deus, eu acredito que nessa situação terrena a gente não pode afirmar. Mas lá em cima a gente vai ter uma concepção bem diferente da que nós temos aqui na Terra. E aí aquele texto bíblico que muitas vezes nós associamos numa perspectiva mais humana, mas eu penso que ele aponta para uma perspectiva mais eterna, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vejo esse texto na perspectiva da eternidade, e aí endossa o que o pastor está dizendo. Fica quase impossível para a mente humana ilimitada descrever com toda clareza como vai ser a visão de Deus, como será vermos a Deus, mas vai ser muito além, muito acima do que a gente possa pensar ou imaginar. Essa pergunta, provavelmente ela foi feita porque há uma dificuldade de se entender a questão da Trindade, né? Que é um único Deus em 3 pessoas distintas. Vai se entender isso, né? Isso é fé. Nós cremos, né? Nós acreditamos. Questões como essa, Deuteronômio 29:29, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Não há verdadeiramente como descrever isso. A gente usa a nossa imaginação, pobre imaginação, de mero humanos que somos, e aí usamos a nossa imaginação, porque nós vemos alguns versículos, como o pastor Paulo já falou ali, e se assentarão comigo, né? E aí, quando Jesus sobe também, ele diz: eu vou, mas não vos deixarei só, enviarei o Consolador. Ele vai enviar alguém que já estava à espera, né, da chegada dele para poder ser enviado. Então a gente aí usa a imaginação e acredita-se então que eu verei Deus, eu vou ver Jesus, eu vou conhecer o Espírito Santo, mas não tem como a gente descrever, só quando chegarmos lá. E vamos conhecer as pessoas? É a pergunta número 2 aí. Então tá, fulano, não vou nem olhar para os irmãos aqui para não achar que eu tô falando dos irmãos. Fulano, quem vê a mim vê o Pai. Então a nossa preocupação, não é verdade? Quem vê a mim vê o Pai. Então se você vê Jesus, você está vendo Jesus, está vendo o Pai. Agora, se vamos conhecer as pessoas, vamos sim. Vamos sim, a nossa personalidade, as nossas características pessoais, elas não serão abortadas, não serão eliminadas, nós vamos ser pessoas. Peraí. Você entender que quando a gente for arrebatado, ou que morremos, também ser transformado. Enfim, chegamos no céu. Vamos direto pro céu. São seres humanos. O que é o homem hoje? O homem é triuno. Então, ela vai ser homem. Então, vai ter lembrança só que das coisas espirituais. Eu só não creio que a gente vai ter lembrança das coisas ruins da terra, nada disso. Agora, eu vou conhecer as pessoas que... Vamos lembrar desse debate aqui hoje? Vamos lembrar do debate? A visão dos discípulos lá no Monte da Transfiguração, eles reconheceram lá. Agora, é claro que na conversa eles podem dizer, Moisés, não é verdade? Elias. Porque eles nunca tinham visto, né? Como é que eles reconheceram? Mas porque houve uma conversa. Não, sim, eles identificaram pelo diálogo que ali estava. Que havia com Jesus, eles não participaram da conversa. Nós vamos nos conhecer mutuamente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, veja bem, deixa eu só perguntar aqui. Isso é bíblico, porque está escrito lá. Quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, eles o reconhecem. E a Bíblia diz, né, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Se iremos conhecê-los, é mais do que óbvio que nos reconheceremos. Nosso corpo mortal será revestido da imortalidade. Ora, visto que o homem rico, quando morreu e foi para o inferno, ao abrir os olhos, ele reconheceu o mendigo de imediato. Ninguém apresentou o mendigo para ele, ele o reconheceu. Alguns dizem o seguinte, que uma coisa é identificar Jesus, uma outra coisa é identificar os patriarcas, por exemplo, nesse texto aí de Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus, onde Jesus está falando sobre a fé de um centurião. Está dizendo para os judeus, vai dizer para eles, olha, vocês judeus, estou vendo aqui o centurião romano, nunca vi em Israel fé como esta fé. Alguns dizem, olha, está se referindo aqui à questão dos patriarcas e tal. Tudo isso só o que alguns dizem, para não ficar muito fácil, né? Vamos lá. Eu me lembrei do que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, em que ele descreve as características do corpo
que nós vamos ter quando chegarmos no céu. A pastora até antecipou um pouco que tudo que é mortal se revestirá de imortalidade, e as mazelas do corpo físico que nós estamos sujeitos hoje, e as limitações não acontecerão mais no céu. Nós vamos ter um outro corpo, uma outra dimensão. Agora, quanto ao reconhecimento dos queridos, eu penso que isso vai existir, mas não com o sentimento, por exemplo, um amigo meu que eu falei de Jesus ou um parente não está lá no céu. Cadê fulano? Seja fulano por aí. Cadê o fulano? Não vai ter esse negócio. Sentimentos humanos de tristeza, de injustiça, de dor, porque ele não haverá mais choro, não haverá lágrimas. Esse sentimento não haverá. E aí agora, é o que a Bíblia fala. Reconheceremos, inclusive, os antigos Agora, vou dizer aos irmãos uma coisa que é absurda, mas que acontece. Há pessoas que dizem o seguinte: olha, eu não sou doador de órgãos. Tá certo? Porque como é que eu vou chegar no céu? Tá entendendo? Eu vou dar um exemplo simples. O camarada operou o apêndice, tirou o apêndice. Eu disse: e agora? E no céu, como é que eu vou ficar sem um apêndice? Vou ficar sem isso, eu vou doar os meus olhos, vou doar os órgãos. Existe esse tipo de interpretação que nós precisamos esclarecer. Haverá uma transformação, já falamos aí sobre o corpo incorruptível, imortal, ou seja, uma outra... Não vamos imaginar que você vai ter um rim lá em cima, que está sujeito a parar e fazer hemodiálise. Explicar. É um corpo perecível que a terra consome. Nós vamos pro pó e nos tornaremos pó. Então, seu coração, seu rins, doe à vontade, você que quer doar, meu irmão, porque isso aí... Pode doar teu rim, meu filho. Pode doar teu rim, não é problema. Olha só, Filipenses capítulo 3, versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Então, a questão, Deus não tem compromisso com esse corpo. Verdade. Se tivesse, a gente não apodrecia. Então, vamos entender um pouco mais. Alguém que tem alguma dificuldade física. Alguém que tenha hoje uma dificuldade física, tá certo? Então, nós estamos falando que essa transformação, esse corpo incorruptível, essa imortalidade, essa transformação operada por Deus a partir do momento em que a gente está na presença dele definitivamente no céu, todos nós teremos absolutamente esse novo corpo perfeito dentro daquela perspectiva de a imagem e semelhança de Deus. A imperfeição é na carne. Perfeito. Essa carne será transformada. Então, eu quero dizer aí a você, ouvinte, que é paraplégico, tetraplégico, cego, surdo, isso tudo vai ficar aqui. Exatamente. Você será transformado e ficará perfeito diante de Deus. Então, retomando, 3 e 21. Vamos conhecer Jesus, vamos identificar Deus, isso vocês disseram aqui, não vou nem perguntar ao Espírito Santo, para ficar só aqui com essa ideia da Trindade como um todo que vai ser identificado. Falamos aqui sobre a possibilidade de conhecer as pessoas, e a nossa mesa está unânime em afirmar que sim, identificaremos as pessoas. Não identificaremos os ausentes, ou seja, a perspectiva é outra, as emoções são outras, o sentimento é outro, enfim, é tão ilustre, é tão extraordinário que é impossível de ser mensurado, definido ou simplificado com palavras, em razão do estado, que é um outro estado, e aí faz uma diferença enorme. Identificamos aqui que pessoas cuja vida hoje é marcada por alguma dificuldade física, ela não as enfrentará mais, porque terá esse corpo glorificado. E o corpo glorificado é que ele está sob a glória de Deus. E sob a glória de Deus não há imperfeição. É isso, gente. É só uma observação. Eu acredito que a identificação dos ausentes, ela vai existir. O que não vai existir é o sentimento pela ausência, a tristeza pela ausência. Nós não vamos estar mais sujeitos a isso, a oscilações emocionais, psicológicas, nada disso. Então, eu penso que você identifica a ausência de alguém, mas não se sente triste por isso. Identifica a ausência de alguém, aí eu vou ter que abrir outra vez a mesa e não posso. Nós não sentiremos. Não tenho tempo mais. Os mesmos sentimentos daqui. Então, assim, a pessoa que você falou sobre troca de órgãos, a pessoa ficou com câncer e retirou um pulmão, ela fica preocupada. E agora, como é que vai ser? Não se preocupe com isso.
porque, né, isso tudo é perecível. O que é perecível vai ficar aqui. Corpo glorificado sob a glória de Deus, perfeição absoluta. Quero agradecer os companheiros que nos ajudaram a responder mais um ouvinte na pergunta surpresa de hoje. Você pergunta e o debatedor responde. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Ah, JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: olha, o meu marido é um tremendo grosseirão, sabe? Ele grita por qualquer motivo, ele me trata mal na frente de quem for, por mais que eu o ajude, nunca tá bom. Ele pensa que é meu dono e que pode me tratar de qualquer jeito, que eu irei suportar. É impossível dialogar com ele, mesmo já tendo sido traído, eu nunca o traí. Só que a maneira como ele tem me tratado é mais dolorosa que a dor da traição. Eu não suporto mais. Não sonho com um mundo encantado, porém quero paz e preciso ser feliz e valorizada. O amor pode resistir à falta de valorização do cônjuge? O que fazer quando no relacionamento uma das partes acha que é dona do outro? Como reaquecer um amor que foi esfriado pela indiferença? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Paulo Afonso, obrigado. Um grande abraço, querido. Obrigado a você, Jota, pelo convite, e queria aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, a irmã Terezinha, e também para o povo de Deus aí na Assembleia de Deus Betel. Hoje um grande culto de celebração ao nosso Deus, 19 horas e 30 minutos, Assembleia de Deus Betel. Pastora Flor de Lis, muito obrigado, Deus abençoe sempre a nossa menina da mesa de hoje. Leva um beijo pra dona Carmen, por favor. Ela está lá ligadíssima. Ela e a Neinha. Isso, tá ligadíssima. Eu quero mandar um beijão a todos lá do Ministério Flor de Lis, a todos os seguidores do Twitter, Facebook, e pedir ao povo de Deus oração. Eu preciso da ajuda agora do povo de Deus em oração pela vida da minha filha Simone. Guarde esse nome, ore pela minha filha. Ontem nós estivemos no INCA e infelizmente lá para o homem, minha filha foi dispensada. Não existe tratamento mais para o quadro da minha filha, nem quimioterapia, nem radioterapia. Ela está com uma mutação de genes, que o câncer se espalha por todo o corpo. Então agora é só um milagre de Deus. Então eu quero contar com toda a ajuda do povo de Deus nessa hora, porque o médico ontem já dispensou a minha menina para casa. Então a ajuda que eu conto agora é com a ajuda da oração do povo de Deus. Nós vamos orar já por esse assunto. Pastor Romo, obrigado. Meus irmãos, Deus abençoe você. Depois disso a gente fica até um pouco, mas Deus abençoe a todos. Um grande abraço, obrigado pelo convite e até a próxima. Pastor Guilherme, obrigado. Obrigado, JR. Quero mandar um forte abraço aos meus queridos irmãos da Igreja Metodista Wesleyana em Vila Maria Helena, especialmente a congregação de Parque Nazaré, onde eu estou às terças, quintas e domingos, na Rua Severino Mendes, número 9. Um forte abraço a todos. Nós vamos orar juntos agora e vou pedir ao pastor Paulo Afonso que ore conosco. Nós vamos apresentar o tema como temos feito todos os dias. Vamos orar como temos feito todos os dias pelos enfermos, pela cura dos enfermos. Vamos orar pelo consolo aos corações enlutados e hoje em especial nós vamos orar pela Simone, pedir a graça do Senhor sobre a sua vida. Quando o médico diz isso, é preciso que você calce as sandálias da família e imagine o estado emocional, e que é um quadro de grande dificuldade, de grande dor e grande ansiedade. A gente não controla a vida, a gente não sabe de nada, mas a gente sabe quem sabe. E quem sabe nos escuta, quem sabe atende a voz da nossa oração. Então meu desafio a você, ouvinte, é que a partir desse instante você inclua em suas orações o tempo inteiro a vida da Simone, filhinha querida da Flor. Nós vamos pedir ao Senhor que opere um milagre. Aquilo que não pode ser feito pela mão humana, aquilo que não pode ser feito pelos medicamentos, o nosso Deus tem todo o poder. E nós vamos pedir ao Senhor que assim opere, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, entramos na tua doce presença, por Cristo Jesus. E a nossa oração, Pai, em relação a todos esses queridos irmãos que estão vivendo uma luta tremenda com o pecado, que o Senhor possa abrir a mente deles, para eles compreenderem a como vencer o pecado, a usar a sua palavra, a fé e buscar a tua face.
pedimos também, Pai, em prol dos enfermos, e incluindo aí a Simone. Pai querido, o Senhor tem poder para restaurar a saúde dessa moça agora, pelo poder da tua palavra. Nada é impossível. A frase "não incomodes mais o mestre" não pode prevalecer em nós. Nós cremos que quando incomodamos ao Senhor, através da nossa oração, nós estamos acreditando na possibilidade do milagre. E quando a gente crê na possibilidade do milagre, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E nós oramos não apenas pela Simone, mas por todos os enfermos que estão ouvindo. Mas te pedimos agora, em nome de Jesus, que trabalhe a vida dessa moça. Restaure-a pelo poder da tua palavra. Cure essa enfermidade maligna, que aos olhos humanos não tem mais jeito. Mas é exatamente nesse momento que entra o poder e o milagre. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos a cura, a libertação. E nós usamos a autoridade e o poder deste nome, que é sobre todos os nomes, a quem nos curvamos, a quem tributamos honra, glória e louvor para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.